fome. Dá pra comer. O que é pra fazer? Só que 2 dias no intervalo você comendo. Ah, não. Ô, Jenny, que tá sendo Ô, professora, Ô, Jenny, o meu café tá da manhã tá comendo? prontinho ali. Se eu quiser, eu vou lá pegar. Mas tá eu não comendo? Bota a gangue dos cachorros. Professora, o que você tá comendo? Que ela está comendo. Um bolo de laranja. Ai, que legal, né? eu nunca comi, eu queria experimentar. Uma delícia. É Caraca, bom. ele nunca comeu. É bom. É bom, assim, tem um gosto de laranja, limão e banana. Olha, acerola. laranja, Não, me você dá já um gosto comeu? de limão. Você já comeu Bolo. laranja? Deixa eu pôr laranja. É aquele farelo que sobra no Professora, miojo. que não chupou Não é nem laranja, nunca farelo teve do infância, né? É aqui do lado. Eu já comi laranja. Já O comi pai também, é chupei. submundo. Nossa, preferido Mas eu já chupei, mas não gostei. Não, gosto de laranja. Lima. Ai, cara, quem gosta Eu gosto de comer o suco dela. Eu Não gosto gosto de de chupar, não. Comer o suco dela, não é tomar o suco dela, não. Né? Não, eu gosto de comer a laranja e tomar o suco dela. comer laranja, eu posso Ah, comer, bom. Aí tu falou Eu gosto certo. dos dois. Aí, eu não gosto. Eu não gosto. Meninos, vamos lá então para nossa aula de hoje. Uhul! não, vou ficar jogando Se fosse Brawl. de joguinho, eu tava animado. Galera, é o seguinte. Vamos ver. Não. Eu terminei de Ah, fazer Guilherme. ele interpretando com vocês, né? Só pra... Eu não fiz. Mas eu terminei, né? Terminei sim. Ah, parece que Também eu não fiz, não. viu. Acho que eu vou comer mais um pedaço de bolo pra ver se... Ok, Jenny, vai comendo aí que eu vou tomar o meu leite. Tá e depois passa. Só por causa disso, eu vou pegar um pão com bolacha e Toddy. Jenny, tá me devendo chocolate agora. Jenny, me dá um ovo de chocolate. Não foi, professora de presente? Vocês sabem que eu não posso tomar nada de Verdade. leite nem Tá derivado, chegando né? a Páscoa, a gente tem que preparar os ovos. E aí ontem eu fui comprar chocolate. Achei chocolate vegano, chocolate que não tem leite pra poder comer. Chocolate. Existe. Vegano é uma burra. Nossa, chocolate que não tem leite? E Cacau. isso? Cacau, uai, só cacau. Nem por cento cacau. É cacau. Não é 70, é 100%. Eles colocam o cacau, derrete e vira gelo. Só isso. Ele é 40% cacau só. Professora, só morder comum, não. Ela morde com vontade. Tem que Então, comer ele é só o 40% cacau, vamos ver. Eu ainda não provei. Depois eu vou provar e vou falar pra vocês se é bom ou se é ruim. O que é ruim? Oi, Prova Gabriel. aí, professor. Você vai ver. Ô, professor, eu acho que eu vou roubar pão. Eu também. Quer? Padaria aqui. Vou roubar pão. Vou arrumar o pão. Não roubava não. Roubar pão de queijo. Gente, deixa o Gabriel falar. Faz um tempo que eu tô tentando falar. Pão de queijo. Realmente. Deixa o Gabriel falar. Gente, deixa o Gabriel falar. Vamos ter um pouquinho. É, coitado do menino, tá quase morrendo ali. Ô, Matheus. Matheus, ela tá falando com você. Ô, chega. Deixa o Do Gabriel áudio, falar. pô. Fala aí, Você Gabriel. tá conversando agora? Ô, pessoal, é o seguinte. Deixa o Gabriel falar. Ninguém comenta mais nada agora. Deixa o Gabriel falar. Ô, professora, Vocês ficam interrompendo o menino. Toda vez que o menino vai falar, vocês ficam interrompendo. Brincadeira, Gabriel. Pode falar. Professora, é que na sexta-feira passada, eu faltei da sua aula e na outra aula, mas eu fiz a sua prova. E eu fui pedir, né, ajuda pro Levi, e ele tinha perguntado se você não estava na aula, né, que eu tinha pedido na ajuda de português, que era para enviar a tarefa. Mas é que ainda não tem apostila, se alguém tiver apostila. E você não enviou a foto? Não, mas eu enviei pra vocês. Eu Não mandei. enviou, não. Enviou, não. De qual tarefa vocês estão falando? Da de gramática? Da garça e hiena, não, da gaivota e hiena. Do textinho. Ah, da produção de texto, vocês falam. Eu fui né? fazer, só que a Jennifer falou que Mas tava o errado. texto tinha lá o texto. Mas não tá aqui. Eu marquei como Ô, feito. Jennifer, eu tenho outra pergunta sobre... Então, lá no texto meu também. Bernoulli, eu coloquei lá, não coloquei? Lá na Colocou. tarefa eu falei pra vocês. É, Ah, Falei, não gente, sei, ó, não li. eu vou colocar lá na tarefa pra vocês e tal.
Quer ver? Eu vou até Sabia mostrar aqui que pra Você vocês. colocou? Já colocou o texto lá. Eu coloquei lá. Lá onde você, na hora que vocês entrarem para ver a tarefa, lá tá o texto para vocês fazerem, tá? Mas eu não sabia. Uhum. Não, aí agora você sabe, dá uma olhada lá. Aí se você realmente não conseguir acessar, você me avisa, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer a tarefa. E assim você pode abrir o template depois. O template está aberto até na próxima segunda, não é? Eu vou até confirmar aqui, ó. Tá aberto até o dia Eu acho 23, que se não me engano. Deixa eu olhar aqui, então. Eu acho que era, eu Sabe acho no que era meu? na sexta-feira dessa semana. Pera aí, É que deixa eu eu olhar, fui então. Mas eu acho que... viajar. Eu acho não, ó. Quer ver? Avaliação bimestral aqui, ó. Oficina de redação. Ah, tá até o dia 16. Eu vou ter aqui agora, porque na verdade é para até o dia 23, tá? Porque nossa aula de oficina de redação é só na sexta. Eu não sei por que ficou desse jeito. Ô, Até o professora, dia... sabe no WhatsApp? Você falou que não tá vendo a foto? Então, Uhum. você não Com a sua conseguiu. caneta que eu te pedi? Ah, porque eu saí de casa ontem. Aí, Então, passa a caneta e me manda a foto, por favor, porque não dá para enxergar Ô, professor, nada. que atividade Assim, é essa? dá para eu enxergar as laterais da sua redação, mas o meio eu não consigo ver. Ô, professora, A gente está professora. falando da tarefinha de produção de texto, de oficina de redação. Que é aquele texto que a gente tem que continuar a história, que tem a hiena e qual que é o outro? A garça, né? A gaivota, pô. Gaivota, garça, gaivota. Carça. Lourenço, pode falar. Deixa Deixa o Lourenço falar que ele tá com a mão levantada há mais tempo. Peraí. Eu tava escrevendo o texto lá e deu 33 linhas. Mas o texto deu 33 linhas. Se as linhas brancas, que a gente usa para pular uma frase da outra, né? Tipo, a fala do personagem, da fala do narrador, contam como linhas escritas. Não sei se ficou muito bem entendido isso. Não dá pra entender. Deixa eu raciocinar aqui. Ele quer perguntar Quando se... você... Peraí, deixa eu raciocinar aqui. Quando você escreve, você, tipo, Você né? Você pula tá uma linha. escrevendo aqui. Mas tá escrevendo aqui. Aí você pula uma linha para colocar a fala da personagem. Eu pulei. Aí você escreve a fala do personagem, depois você pula outra linha e começa a escrever do narrador? É. Não precisa disso não, gente. Eu faço Então isso. vou ter que apagar todo o meu texto. Putz. Não precisa você refazer, só que das próximas vezes você não faz isso mais. Eu Tá? falo Aí que- essas linhas aí que você saltou não vai contar como escrita, não, tá? Pode manter do jeito Então aí já deu, acho que 15 linhas, se não for contar as linhas que eu pulei. Nossa, não, perde muito espaço, gente, não precisa. Eu acho que vocês disseram de certo, recebiam essa orientação lá na escola anterior, mas a partir dessa escola aqui, de qualquer outra escola, não precisa mais Não fazer faço isso. isso, não. Ok, então eu vou refazer meu texto. Até segunda-feira eu entrego. E você ainda teve que modificar todo o seu final, não foi você que mandou mensagem falando que tinha ultrapassado, que não sei o quê? Aí eu falei pra você que tinha que ter o tanto de linhas que eu tinha falado e tinha que modificar o final, não foi você, Lorenzo? É. Aí, ó, viu? Eu não precisava disso. Vai lá, Caio. Caio. É gramática? Texto, gente. Texto. Vocês ainda não conseguiram perceber a diferença entre texto e gramática? Não. Não. Não, nós temos uma diferença. Um é mais fácil de fazer, outro é difícil. Não é. Ó, Realmente. toda vez que for texto, gente, olha o próprio nome, texto, significa que a gente vai ter leitura de texto, interpretação de texto. O que está escrito aí na tela de vocês? Os subgêneros do conto de fantasia. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar um texto ou a gente vai estudar regras gramaticais? Um texto. Tá Um falando texto. Então, aula de texto. Beleza? Gramática e palavras. né? Agora, a gramática, ela tá mais voltada para a regrinha gramatical, tá mais voltada para as palavras, entendeu? Aprender o que é verbo, o que é substantivo, entendeu? Essas coisas. Certo?
Botem isso no caderno de texto de vocês com a data de hoje, por favor, para a gente começar a nossa aula. Professora, é amanhã que nós voando. temos gramática, né? É Amanhã que nós temos gramática. Hoje as nossas 2 aulas são de texto e amanhã a gente tem as 2 aulas de gramática. Professora, Sim. o texto que a gente fez da gaivota e a hiena, a gente vai ler eles? Vamos pensar no caso de vocês, acho que era uma boa ideia, né? É uma boa ideia, né, Caio? É por causa que o Matheus vai ficar bravo comigo. O que eu escrevi no final. Professora, O Matheus morreu, não faz problema. Coloquem esse título no caderno de vocês. Já colocaram? É pra colocar os subgêneros do conto de fantasia? Exato. Coloquem. Todo mundo aqui gosta de Naruto vai ficar. Caderno. Deixa eu falar, Caio. Caderno de texto. Caderno de texto. Pegou o caderno de texto, abre lá e escrevam esse título que está aparecendo na tela de vocês. Assim que vocês terminarem de escrever esse título, cliquem em levantar a mão para eu saber se eu posso continuar. Jennifer, Oi. depois que eu terminar de escrever o negócio, título e subtítulo, eu posso ir lá na cozinha arrumar um pão com pó de bolacha pra mim? Uau! Deu. Ok, vai demorar muito. Mas não vai arrumar. A gente pode comer, mas a gente não pode. Não é que eu posso comer. Eu já estava comendo desde o intervalo dos 10 minutos, gente. Eu fui lá e peguei minha comida. É que eu gosto, Agora, é que eu você gosto sair de- do meio da aula para ir lá pegar. Agora, se eu tivesse saído aqui e falar, gente, dá licença que eu vou ali preparar um pão com mortadela e vou voltar. Aí tá errado. Mas professora, é só tipo. É só dar um talho no pão e colocar Outra coisa, aquele texto meu que eu tinha feito, a senhora falou que eu tinha que começar. Que ele foi roubar o negócio na geladeira, ele foi roubar a história lá dos animais. Eu tinha feito errado, como a senhora tinha falado, eu tinha feito errado porque eu não comecei do jeito. E eu, cabeça louca, esqueci do negócio de fazer o texto. Mas você tem até sexta-feira. Ah, bom, obrigada. Professor, na sexta-feira, até o dia. Gente, não se esqueçam, assim que vocês terminarem de escrever o título, cliquem em levantar a mão. Ninguém levantou a mão até agora, ninguém terminou? Ninguém conseguiu fazer o título? Sou eu! Eu levantei Fala, primeiro. Levi. Tá. Não, Isso é pra quem terminou, mas eu quero fazer uma pergunta. Não, eu também. sei, é porque você tava querendo fazer uma pergunta antes, eu te interrompi. Não é muito difícil uma pergunta, mas na sexta-feira, que vai ser o último dia de entregar essas citações da hiena e a gaivota, já fazer correção nos nossos textos? Vamos ver. Professora, pode inventar 2 animais? Oi? Pode inventar 2 animais? Desde que você mantenha a gaivota e a hiena? Ah, tô professora. com uma história mó legal. Eu sinto que uso É. mais de 50% da minha inteligência, né? Minha inteligência vai 5% só. Gente, vamos lá. Depois a gente fala sobre isso. A gente agora tá na aula de texto, tá? Tá. Vamos lá? Eu ia falar agora. Coisinha rápida. Na segunda-feira, eu entreguei o texto 1 minuto antes do tempo acabar. 12h29 e 29 eu entreguei. Parabéns. Vamos lá então, pessoal. Exatamente. Nós fizemos a leitura do conto O Teleco e o Coelhinho. Vocês se lembram disso? Aí o Teleco e o Coelhinho. Teleco, o Coelhinho, certo? E aí, em seguida, nós resolvemos aquelas questões do interpretando, porque nós estamos realmente falando sobre contos de fantasia, que são aqueles tipos de contos que apresentam situações sobrenaturais. No Teleco, o Coelhinho, a gente tinha, por exemplo, um animal que se transformava o tempo todo em outros animais. Isso é um fato sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque vai além do que é natural. É algo que não é possível naturalmente, que foge da realidade. Então, os gêneros, né, os contos de fantasia, eles têm essas características. Dentro do conto de fantasia, a gente tem subgêneros, certo? Vamos começar aqui pelo primeiro subgênero. Depois vocês copiam, tá? Eu vou explicar primeiro, depois eu volto e dou tempo para vocês copiarem, tá bom?
Combinado? Como é que eu desenhasse essas flores? Então, vamos lá. Subgênero estranho. Subgênero estranho é um dos subgêneros dos contos de fantasia, ok? O que a gente vai encontrar nesse subgênero? Elementos sobrenaturais. Legal. Todo conto de fantasia, professora, tem elementos sobrenaturais. Qual que é a diferença, então, deste subgênero para os outros? Vou explicar. O subgênero estranho, ele apresenta alguns elementos sobrenaturais que podem ser explicados, que têm uma explicação lógica, que faz sentido. Essa explicação pode ser o delírio de alguma personagem, sabe? Aquela pessoa que imagina coisas, que vê coisas. Então, por isso que as personagens sobrenaturais irão existir, por conta da imaginação de uma das personagens do conto, ou por outro motivo, como questões científicas. Aí a gente vai lembrar lá do Frankenstein, né? Por que o Frankenstein existe? Ele é um personagem sobrenatural, mas ele existe por quê? Porque ele foi criado por um cientista. Então, tá vendo que há uma explicação para a existência desse personagem? Então, por isso que a gente classificaria o conto do Frankenstein como de subgênero estranho. É um conto de fantasia de subgênero estranho. O que mais? A gente pode ter fantasmas, espíritos que são criados pela imaginação de um personagem, ou eles podem até mesmo ser criados para pregar peças. Vamos supor que a gente tenha um texto em que uma personagem, ela se assusta, né, durante a madrugada com alguns barulhos estranhos e, de repente, ela se depara com um fantasma. Só que, na verdade, aquele fantasma, ele não existe. Foi um coleguinha que gosta de fazer graça, que pegou e criou esse fantasma para poder assustar esse personagem. Então, tá vendo que tem explicação para esses acontecimentos sobrenaturais? Então, todas as vezes que a gente vê que há coisas estranhas, né, fantasmas, espíritos, monstros, mas que tem uma explicação para aquilo, a gente vai classificar como conto de fantasia de subgênero estranho. Já o subgênero maravilhoso, ele está mais voltado lá para os contos de fada. Lá nos contos de fadas, a gente tem elementos sobrenaturais, não é verdade? A gente não tem elementos sobrenaturais? A gente tem fadas, a gente tem princesas que dormem por 100 anos, que nem a Bela Adormecida. A gente tem bruxa, a gente tem fada, a gente tem duende. Pinóquio. Exatamente, só que para aquele contexto, esses elementos são totalmente normais. Então, na história da Cinderela, para aquela história, é muito comum ter uma fada que transforma a Cinderela, que transforma a abóbora numa linda carruagem, que transforma animais, insetos e cavalos, né? Então, assim, para aquela história, é normal para o contexto da narrativa. Aí seriam as histórias das princesas. A gente tem os animais falantes, que nem lá no Shrek. A gente tem o ogro, a gente tem o burro que conversa. Então, para aquele contexto, é totalmente tranquilo, é totalmente normal. No entanto, para nós, são elementos sobrenaturais. Então, os contos de fadas, eles fazem parte desse subgênero maravilhoso dos contos de fantasia. Aí eu coloquei até aqui o Pinóquio para vocês, né? Porque ele também faz parte, né, dos contos de fadas. Obviamente vai ser aí um subgênero maravilhoso também. Pinóquio, ele ganha vida. Ele vai ser criado pelo... Ai, como que é o nome mesmo? Só vem Teleco e Cateto na minha cabeça. Gente, como é que é o nome do homem que cria o Pinóquio? Só vem Espeto, Cateto, Teleco. Não, Vou pesquisar aqui. Gepeto. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada. É o Gepeto. Fricata. Português legal.
Não, E você, isso não você é colocou questão de português. Tinkerbell ali Isso também. é dicção. Gente, então vamos lá. Continuando aqui. Eu, hein? É o seu telefone? O meu não é, não. Porque o meu tá carregando lá na mesinha ali, do lado da minha cama. Então é o do Levi. É o meu? Eu não sei. É o meu? A gente precisa interromper a aula mesmo para perguntar de quem que é o celular que tá tocando? Eu tô pensando que não, Você, né? porque a voz mudou. Não, mas eu tenho uma picada. A professora, o Gabriel falou pelo WhatsApp que o PC dele desligou. Tá bom. Beleza. Então, o Gepeto, ele cria um boneco de madeira, só que a intenção dele não era criar o boneco para ter vida. Mas aí acaba acontecendo uma magia que aquele boneco, ele se torna, entre aspas, um ser humano. Não é verdade? Para aquela situação é super normal, para aquele contexto é super normal um boneco de madeira ganhar vida, né? Então, os contos fantásticos, os contos de fadas fazem parte do subgênero maravilhoso dos contos de fantasia. E, por fim, a gente vai entrar aqui no nosso foco de estudo, que é o subgênero fantástico. O subgênero fantástico do conto de fantasia é aquele tipo de texto estilo Teleco Coelhinho. A gente vai ver aí fatos estranhos, mas a gente não é capaz de explicá-los logicamente. Não existe uma explicação lógica, uma explicação que seja possível. A gente vê, por exemplo, no conto Teleco o Coelhinho. Por que a personagem ela se transforma? Por que aquela personagem fala? Será que ela é fruto da imaginação do narrador? Ou será que alguém criou? A gente consegue explicar de onde que veio o Teleco? Um sonho. Tem explicação para isso? Ele comeu o melhor sonho da vida dele, que ele comeu na padaria, e daí ele sonhou com o Teleco. Tá vendo? Então a gente não tem uma explicação lógica para isso. A história não nos revela de onde veio o Teleco. Quando a gente fala do Frankenstein, por exemplo, a história ela vai nos contar que um cientista criou o Frankenstein para determinado objetivo e tal. Quando a gente vê os contos de fadas, a gente vê que num reino muito distante acontece tal coisa. Só que do Teleco Coelhinho, simplesmente o homem estava na rua e aí chegou um pedinte, na hora que ele vira para o lado, ele vê que é um coelho conversando com ele. Então, assim, não faz sentido nenhum. E além de ser um coelho conversando com ele, esse coelho ele se transforma, mas não tem explicação. Não tem uma parte do texto que fala Teleco se transforma porque ele tomou uma fórmula mágica, não sei das quantas. Não tem explicação para isso. Então, por isso, todas as vezes que a gente se deparar com contos, né, que apresentam na narrativa algum elemento sobrenatural que não tem nenhum tipo de explicação, a gente vai classificar esse conto como um conto de fantasia de subgênero fantástico. Então, a gente pode dizer que o fato de o leitor não ser capaz de explicar elementos estranhos em uma narrativa que parece normal, não ser capaz de julgá-los ou de encontrar explicações lógicas para ele, é o que confere ao conto a característica do fantástico. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não. Eu tenho uma dúvida. Por que só o Caio tá com a câmera aberta? Porque eu não tenho plano de fundo aqui comigo e... Aquele do gato, Lourenço, ia configurar. Verdade. Eu vou colocar o plano de fundo do gato porque é incrível. Vamos lá, então, ligar essas câmeras. Agora vocês podem copiar. Que top! Professora, eu posso dormir? Professora,
E eu tenho Oi, outros Lorenzo, aqui você também. Você vai copiar esse subgênero estranho até personagem? Tudo. É, Você não tem dó, não? Não. não. Oi, Percebi. gente. E quando vocês não estiverem conversando ou fazendo pergunta, mantenha o áudio desligado. Fica dando interferência, é muito ruim. Fica fazendo uns barulhos esquisitos. Vamos lá. Ó, Professor, vamos lá. Levi, liga essa câmera. Bia, Lorenzo Vasconcelos, Fernanda, Miguel, Lídia, Gabriel. Gabriel, ele conseguiu voltar, hein? sim, conseguiu. Sim. Professora, eu só vou me arrumar aqui e já ligar a câmera. Por favor, gente, mantenham as câmeras abertas, tá? Agora eu vou poder ligar a câmera. Professora, Uhum. como que eu vou organizar os títulos? Por causa que eu já coloquei aquele título, Os Subgêneros do Conto de Fantasia. Aí só Foi coloco... subtítulo? Agora você coloca subgênero estranho como subtítulo. Ô, Jennifer, Obrigada. não dá pra você colocar uma cor nesse negócio? Não, vamos lá, Ele quer gente. verde. Pessoal, vamos copiar. Vamos copiar, sem conversinha. Não vamos perder tempo, a gente só tem 20 minutos. Tá bom. Ainda bem, né? Se a gente vai E na mais próxima aula meia eu hora. quero fazer atividade. Bora lá. Ô, Jennifer, Professora, tem que copiar o título? Gente, tudo. Tá? Tudo. Menos esses bonequinhos aí. se você quiser, você copia. Se não quiser, não copia. Pode desenhar. Ô, Jennifer, Oi. pode. Pode desenhar nos animais? Não, não vai perder tempo com isso não também. Professora, Depois, Depois pode, quando não tiver em aula, pode. eu vou desenhar o Naruto. Oi, Lídia. eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, que é porque que eu não vou ligar a câmera. Tá bom. Professora, você corrigiu as provas? Não. Aliás, corrigi, até lancei já as notas. Uai, a nota tá na Bernoulli é minha nota, então? Eu já te mandei, professora. Não, eu não lanço nota no meu Bernoulli, gente. Vocês estão no terceiro bimestre e ainda não lembram de que eu não lanço nota no meu Bernoulli. Onde é que eu lanço nota? Manda a nota no WhatsApp pra mim. No escolar. Pois é. Isso é. E no WhatsApp. Não, todo mundo Ontem eu tem entrei acesso lá, ao só celular, que então eu tá bom. esqueci de ver as notas. Eu também não decidi ver as notas. E eu não sei como entrar. Então procura o Paulinho, procura o Thiago. Terceiro bimestre, vocês ainda não aprenderam isso. Vamos ser mais espertos, gente. Ainda não lançaram não. Recurso tem. Professora, Oi, Gabriel. sempre você passou alguma coisa em texto? Para copiar nada. Nada. Não. Só a produção de texto na sexta-feira. Jennifer, Hum? já aconteceu de você ver uma cena que você já viu que aconteceu na sua cabeça? Direto. Tem vezes que parece até que eu passo por alguma coisa que eu já tinha sonhado ou que eu já tinha passado. Não, é que comigo acontece sempre também. Tipo, muito tempo atrás, não muito tempo, uns 2 meses atrás, eu vi a mesma cena que eu vi agora há pouco, que é meu pai vindo com leite, um pão e um álcool. Esse é o nome do álcool no instante. Do álcool. E eu tô copiando esse negócio. Eu queria sonhar que eu tava rico e acontecer que eu tô rico na minha Essas coisas não acontecem, não. Mas não é sonhar, é ver com. Tipo, Então, sonhar ver e acordado. Não é sonhar, é ver acordado mesmo. Tipo, Quem só ganha na Mega tem Sena? uma visão. Normalmente, Milionário. Você ganha na loteria Gente, ó, depois de 2 meses. Vamos parar de conversar, porque não é todo mundo que consegue fazer e conversar ao mesmo tempo. Então, se todo mundo só Eu já fazer, terminei de ajuda copiar aqueles que não fazem as duas coisas. Beleza. Conforme vocês forem terminando de copiar esse slide, clica lá em levantar a mão
para que eu possa ter uma noção, saber se eu posso mudar, o que eu posso fazer. Professor, não vai ter aula do soninho, não? Não. É. No terceiro ano, no primeiro ano vai dormir. Matheus, por favor. No final do ano, a gente pode ter uma aulinha de soninho? Por favor, gente. Gente, por que ao invés de o personagem, você fala a personagem? Porque personagem é uma palavra feminina. Olha, Eu tinha falado pra tu, né? Professora, Oi. precisa saltar a linha pra fazer os dois ou pra fazer os juntos? Pode fazer um embaixo do outro. Solta a linha, deixa mais organizado. Faça do jeito que você entender melhor. Fazer igual pai. Professor, você fez a chamada? Você fez Ainda chamada? não, ainda não fez a chamada. Ah, então tá bom. Por que você sempre faz chamada no começo da aula? Não. Não, não é isso. Alguns meses atrás, você sempre fazia. No primeiro Você- bimestre só. É, Depois eu Agora voltei tá a bem. fazer. Você chama o nome de todo mundo no abrir a câmera. Deixa eu criar a chamada. Aí você fazia a chamada? Até um pouquinho de segundo também, você fazia. Gente, eu posso deixar umas 3 linhas para fazer o fantasminha? Pra fazer o quê, Lorenzo? O fantasminha? Pode. Assim, eu já terminei de copiar o negócio, né? Então clique em levantar a mão. Vou fazer assim. Mas eu queria deixar umas 3 linhas para desenhar um fantasminha. Só a Lídia, o Miguel, o Otávio, o Lorenzo e o Tomás que copiaram esse slide até agora. Não tem ninguém E o aqui que Miguel? esqueceu. Eu tô na parte da cabeça do Frankenstein. Eu tô acabando já. Ô, gente, você concorda que a melhor parte do pão na chapa com queijo é o queijo torrado que sobra nas partes? Ai, é uma delícia, né? Tinha um pedaço desse tamanho aqui. Grande. Mas é o queijo que... Ah, não sei explicar. Eu sei que é bom. Eu vou comer. Eu gosto de comer antes do intervalo, porque daí sobra tempo de ir no banheiro, beber água e dormir, brincar e jogar. E eu consigo pôr roupa no varal. Uhum. Impressionante esse detalhe. Outra coisa, ontem eu fui entrar no escolar e eu entrei, né? Eu coloquei na minha agenda a minha senha do escolar. E daí eu fiquei 1 mês sem entrar, 2 meses sem entrar, e eu lembro que assim, de cabeça.
Professora, Pode falar. você vai pular já? Eu tô esperando todo mundo. Professora, acabei. Professora? Todo mundo levantar a mão. Não, tem alguns que não. Não, professora, eu ainda tô copiando. Falta muito, Fer? Eu tô começando agora a segunda parte. Então tá bom. Professora, Professora, Hum. você Ó. Ontem eu arranquei um dente, aí os dois dentes onde ficam os dentes do vampiro tá banguela. Arranquei um dente ontem. Foi assim, cheguei no banheiro, peguei a gás, puxei o dente, coloquei lá e saí. Coloquei a gás no dente. Ô, Jennifer, quanto que valia essa prova? 6, né? O que aconteceu, Gabi? Porque ela fez 5 sem querer. Não, contra o. todos Contra o. escreveu. Acho que eu tirei 4, eu reduzo. Eu acho que No escolar tá marcando que eu tirei 7,5 de 8. Oxe, parece pra vocês lá. Parece? No escolar? No escolar, pô, não li. Agenda escolar. E aí, Fer? Língua portuguesa, só tá em segundo bimestre. Peraí, professora. Tem O terceiro também. seu vi realmente não tava. Você não mandou redação. Professora, é para de levantar a mão colocar. quem terminou? Isso. Viu, Levi? Levi, Oi. o seu não vai aparecer. Você não mandou ainda a foto da sua redação? Mas a diferença tá bom na prova em si. Eu acho que sim. Ai, eu tô bem. Pera. Calma, se a prova tinha 8 questões, eu tirei 7,5, significa que eu tirei. Ó, não esquece que a nota da prova de redação tá junto, gente. A nota que tá no escolar é a da prova Por isso 7. e a redação, tá? Peraí, quanto que tá valendo? Então eu devo ter tirado 5 na prova e, sei lá, 2 na redação. Quanto que vale a redação? 2? 3. Então eu tirei 4. Nossa. Eu deve ter tirado muito melhor. Eu tô assistindo One Piece. Legal, vou começar a assistir também. Tô assistindo 5 One Piece, eu tô assistindo 10 episódios por dia. No meio da aula. Era Não, pra eu né? estar Então, assistindo 10 episódios por dia de Naruto. Não consigo assistir Professora, nem pronto, acabei. beleza, Professora, então. a nota que tá lá no meu boletim é verdadeira? Não, gente, não é, meus amores, não é. Colocou qualquer nota lá no Borjani mesmo. Pra copiar isso, professor? Sim, senhores. Ô, professora, como que perde ponto fazendo um texto? Oi? Como que não consegue ganhar ponto com texto? Fazendo um Aí texto? você erra alguma coisa de Ah, acento, de ortografia, de pontuação, erra o gênero, não fala do tema. Há várias formas de perder ponto. eu tirei 0 então no texto. Provavelmente eu também. Mas a história ficou boa. Gente, vamos lá. Quando que a gente vai ter um texto livre de linhas infinitas e qualquer coisa? Uma hora vocês vão ter.
Eu tinha uma boa história para a história ali da gaivota e da hiena. Acho que daria uma folha, se não pulasse ali. Pula uma parte. Que silêncio. Boca, eu reclamo quando vocês estão conversando e reclamo quando vocês estão em silêncio. É professor pergunta não. Né? Quando a professora de matemática perguntou, ficou 3 horas conversando. Aham, não pergunta nada. Aproveita esse tempo. Professora, você vai fazer chamada? Oi? Você vai fazer chamada? Eu vou, né? Sendo aqui. Tem que me agradecer, não passa tarefa. Já tá Muito obrigada, você é excelente. Já tá acabando a Viu? aula. Peguei sua vez na prova. Ganhou 3 pontos. Professor. Pra fazer isso aqui mesmo. Beatriz. Professora. Chamada, gente. Presente. Beatriz. Bruno Presente. Augusto. Caio. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel. Gustavo. Presente. Levi. Presente. Lídia. Lorenzo Tomás. Presente. Lorenzo Vasconcelos. Presente. Matheus. Presente. Miguel. Presente. Miguel. Otávio Eduardo. Olha, faltou. Tudo bem. Oi. Eu tava fazendo aqui, eu tô falando de caneta, negócio. Caneta verde e azul. E eu fui escrever sobre, ali, são histórias sobre princesas, e eu acabei escrevendo sobre. Tem problema? Uai. Não sei. Eu tô sem corretivo.
Meninos, Professor, pode continuar? Professor, na próxima aula, a gente continua fazendo a cópia dessa.